Existe um luto que não é falado dentro desses processos assim. É um luto daquilo que não vai voltar mais, daquele ser, daquele estado. Eu comecei o meu processo porque tinha questões com meu pai muito fortes. E o início de tudo foi com base nisso, assim, nos meus relacionamentos, que eu atraía um padrão de relacionamento. E que veio pra mim, que era muito relacionado à questão paterna. Depois eu entendi que não era só isso, né? Tinham meus traumas, abusos, muitas coisas que foram olhadas durante o percurso. Mas o início de tudo, o start de tudo, foi essa relação com o paterno, que era uma coisa muito forte dentro de mim. Aquilo me doía na alma, assim, sabe? Eu tive um momento que eu neguei o meu pai. E aquilo ficava assim pra mim, nossa, mas como é que você nega? Me doía aquele sentimento, mas era o que eu sentia, era a única coisa que eu conseguia sentir naquele momento. E dentro dos meus processos, eu fui pra uma imersão que era terapêutica. Eu acessei esse lugar com meu pai, aí fiz Theta Healing, e acessei que eu tinha uma missão na minha família, que eu vim pra quebrar essa roda, esse karma que vinha instaurado dentro da família. Eu vim pra isso. Foi uma das coisas que, quando eu encarnei aqui pra fazer isso. E aí, dentro desses processos de autoconhecimento, Theta Healing, constelação familiar, a verdade, depois de acho que são 4 anos, depois de 4 anos, eu estou em paz agora com meu pai, sabe? E é uma sensação indescritível, assim, pode parecer bobo pra uns. Mas eu me mudei e saí pra uma outra cidade. Eu sendo bem vulnerável, né, falando meus processos, mas pode chegar pra alguém ser importante também. Mas eu saí de casa, fiz um movimento assim que... Sabe aquele lugar que fez assim, vai, você precisa fazer esse movimento. E aí eu fui morar numa cidade que eu sou encantada e eu sempre quis. E nesse movimento, assim, eu expandi muito, eu vi muitas coisas, muitas. Essa cidade é um grande portal. Na verdade, o Brasil tem muitos portais, mas na Bahia tem muitos portais. E aí quando eu voltei, eu precisei voltar por movimentos da espiritualidade. Eu tenho autoridade espiritual de tanto lidar com a passagem da morte como a passagem da vida. E eu tava vindo ser doula de uma prima minha, trazer a vida, né? Eu trago a vida. E através desse processo, a espiritualidade tinha me dito, meu avô desencarnou e eu ia fazer o processo de passagem dele, ajudar no processo da desencarnação dele. Foi uma coisa bem assim, bem interessante, bem forte. Eu viver na prática a morte e a vida, assim, dentro da minha família. Fui fazer o chá de bênção, trazer um ritual para a questão do nascimento do bebê. Mas vim também, fui pro hospital e ajudei ele na passagem, né, do espírito dele. E esse movimento me trouxe de volta pra casa. Eu passei um tempo não aqui na casa dos meus pais, mas eu voltei pra casa dos meus pais. E eu escolhi ficar na casa dos meus pais, porque eu entendi que eu precisava significar algo com meu pai. Que depois de anos, de muitos processos, que nosso tempo não é o tempo deles. A gente quer as coisas pra ontem. E a gente acha que tudo é o script da vida, né? Você cria e você acha que é aquilo. Mas passado, presente e futuro coexistem, tudo é relativo.
Depois de anos de processos, pela primeira vez na minha vida, eu vi meu pai me pedir um abraço, porque ele sentiu falta do meu abraço. Quando eu viajei, Deus conversou comigo, porque eu digo que ele conversa comigo em intimidade, e ele falou assim pra mim: você vai pedir a bênção aos seus pais todos os dias. Eu nunca tive isso de pedir bênção. Eu fiquei assim, mas eu vou pedir a bênção? Eles vão achar super estranho. Que negócio do nada essa menina tá me pedindo a bênção. E foi assim que eu fiz. Teve um dia que eu não pedi e meu pai me perguntou como eu estava. Isso foi assim, coisa de achar super besta, mas aquilo pra mim, dentro do meu ser, da minha criança, foi excepcional. E esse movimento de escolher ficar aqui, porque eu escolhi ficar porque eu queria entender esse lugar e ressignificar essa relação, estar em paz. E eu estou em paz com o meu pai. E é uma paz, assim, é um lugar de que eu olho pra ele com compaixão. Eu nunca estive dentro do meu seio familiar da forma que eu estou agora nesse lugar, nessa consciência que eu estou. E me observar e observar eles é totalmente diferente. E é um estado que é indescritível, eu não consigo explicar. Mas isso me deixa numa paz, assim. Eu escolho. Quer dizer que as coisas não te afetam? Me afetam, mas é como eu escolho que aquilo me afete, é como eu escolho reagir, como eu deixo aquilo acessar o meu campo. E tem sido, assim, muito bom pra minha criança, pro meu ser, pro meu masculino, pra eu olhar pra esse masculino, pra eu honrar esse masculino. Muito importante ressignificar esse lugar com ele. E aí hoje eu peço a bênção ao meu pai, ele me abraça, isso nunca aconteceu, isso pra mim é muito lindo e muito importante. E hoje eu escolho fazer isso e tem coisas acontecendo na minha vida depois desse movimento. Coisas assim, em relação a financeiro, em relação a alguns movimentos assim de vida, de verdade, do que eu realmente quero colocar. Porque eu acho que era uma camada que eu precisava estar. Porque é o do meu processo, é do meu caminho. Isso não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta para o outro. É a minha verdade, é o meu caminhar. Para eu acessar algumas coisas e eu acessar esse estado e acessar esse lugar de prosperidade, eu preciso estar em paz. Para eu acessar os lugares que eu vou acessar, eu precisava desse lugar com a minha família, que também tem a relação com a minha mãe, tem o meu feminino, porque isso é reflexo do meu feminino ancestral da minha mãe, do como as mulheres da família da minha mãe lidavam com o masculino. E isso é muito interessante, né? Eu sou, da minha família materna, eu sou o último útero. Então aqui é como se realmente encerre em mim os processos. E isso pra mim, assim, é incrível. Incrível, incrível, incrível. E tá sendo uma experiência assim, indescritível. Estar em paz nesse lugar, estar ressignificando isso. Mais um momento de expansão de consciência, trazendo um pouco da minha trajetória, porque pode ressoar aí também, fazer sentido aí também. Gratidão.